Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso. Estamos agora na nossa aula sobre componentes básicos dos sistemas computacionais. A gente já viu aí em vídeo anterior um pouco sobre a história da computação, a evolução dos computadores. E na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os componentes básicos dos computadores. Pois bem, nos dias atuais a gente sabe muito bem que os sistemas computacionais eles não se resumem somente aos computadores, né, aos notebooks. Nós carregamos nossos celulares para onde quer que a gente vai. Nós temos relógios inteligentes, nós temos TVs inteligentes em casa que acessam Netflix, que acessam YouTube. Então hoje nós temos computador em várias situações, nós utilizamos o computador em várias situações. Nesse momento, como eu já falei na aula passada, no vídeo passado, nós estamos nesse momento utilizando vários computadores, desde o celular que eu estou filmando aqui essa aula, os computadores que eu estou aqui utilizando como apoio, até o celular que você está utilizando para assistir, ou o computador que você está utilizando para assistir esse vídeo. E sem contar os diversos servidores incluídos nesse processo, né? Dos provedores de internet, o meu, o seu, de onde está armazenado esse vídeo, no próprio YouTube, por exemplo. Então, nós temos aí diversos computadores. Então, o sistema computacional é todo e qualquer dispositivo que processa informações. Nós temos vários exemplos, como eu disse hoje, um videogame, uma televisão, um relógio, um notebook, os servidores dos provedores, dos serviços que nós utilizamos aí na nuvem, dentre tantos outros vários exemplos que nós poderíamos citar. Então isso entra automaticamente no tema da casa inteligente, que é um conceito que é amplamente estudado e abordado sobre uma casa que ela é composta por dispositivos ligados à internet, né, por dispositivos computacionais ligados à internet, que nos ajudam aí a automatizar toda a nossa casa, né? Então a Smart Home é esse conceito que nós estamos muito próximo a conseguir, né, viver em uma casa que ela é totalmente inteligente. Nós temos, por exemplo, o dispositivo Alexa da Amazon, onde a gente pode com comandos de voz pedir para ele acender uma luz, para ligar um ar-condicionado, ligar um ventilador, né? Isso não está muito longe hoje da gente, né? Nós temos aí dispositivos no nosso próprio celular, o OK Google. Quando a gente fala OK Google, o celular ele pergunta o que é que você quer, né? Nós temos aí o Chat GPT, não sei se você já ouviu falar, que é uma ferramenta de inteligência artificial, onde você pode conversar aí com ela na internet. Então tudo isso está relacionado com esse conceito da casa inteligente. Isso tem relação também com o que a gente está falando sobre os sistemas computacionais. Se essa aula fosse ministrada, se esse vídeo fosse gravado há 10 anos atrás, a gente se resumiria a um computador, a um celular. Hoje não. Sistemas computacionais estão presentes em várias áreas de nossa vida. Então o sistema computacional ele compreende de hardware e software, né? Então um hardware é um componente físico que você pode tocar, e ele pode ser um componente mecânico, um componente elétrico, um componente eletrônico, né? Então é o equipamento propriamente dito, é a placa do seu celular, é a placa do seu computador, é a memória, os fios. Posso falar que os fios também são hardware. A própria carcaça é um componente de hardware. A carcaça do seu celular, a carcaça do seu computador é um componente de hardware. Já software é aquilo que é abstrato, né? Você não pode tocar, embora você possa ver, embora você possa manipular, né? Mas o software, ele na verdade é um programa. Mas ele também pode ser um procedimento, ele pode ser um programa dentro de outro programa, como também pode ser a documentação de um programa. Então na aula que vem, no vídeo que vem, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre software. No vídeo de hoje eu vou focar mais em hardware, mas basicamente para que fique claro sobre o que é hardware, o que é software, eu sei que tem muita gente que ainda não entende essa diferença. Você pode colocar na cabeça que hardware é aquele componente computacional que quando você está com raiva porque o seu celular está muito devagar,
porque o seu computador está muito devagar, você tem vontade de chutar, tem vontade de bater. Então o hardware é o componente físico. O software, por sua vez, é aquele que você tem vontade de xingar. Então é abstrato. O hardware é físico e o software ele é abstrato. Então o hardware ele pode ser programado para realizar tarefas específicas, e para cada tarefa dessa, normalmente, a maioria das vezes, nós precisamos de informações de entrada, né? E essas informações, elas são processadas, a gente já viu inclusive no vídeo anterior, processadas através de sistemas que são implementados através de algoritmos e que por vezes geram saídas, né? Então essa figura aí que vocês estão vendo em tela representa um sistema computacional, ou seja, um sistema computacional ele provê, ele espera que sejam passados dados de entrada, ele processa esses dados, né? Normalmente, sempre na verdade, utilizando algoritmos que implementam sistemas e geram dados de saída. Então os dados de entrada introduzem informações de processamento. O processamento desses dados ele é feito através de, como eu já disse, algoritmos que manipulam esses dados de entrada e, por sua vez, representam esses dados manipulados através de algum dispositivo de saída ou simplesmente armazenando em algum dispositivo de saída também, tá? Então, olha só, nessas três fases há elementos tanto de hardware como de software. Como assim, professor? Você não disse que o software está no processamento de dados? Não, mas ele também existe na fase de entrada. Eu preciso de elementos de software para capturar esses dados e para que eles possam ser enviados para a parte de processamento. Assim como na saída de dados. A minha impressora, um elemento de saída de dados, um componente de saída de dados, ela tem softwares embarcados, softwares dentro dessa impressora que permite que aquela folha seja impressa, né? Então, existem softwares sim nas três áreas de processamento de dados, mas, claro, na parte de processamento em si, o software ele é elemento fundamental, tá? Então, primeiramente, bora falar um pouco aqui sobre a parte de entrada de dados. Então, à medida que a computação vai evoluindo, os componentes de entrada de dados, eles vão evoluindo também e novos componentes vão surgindo, né? Há 20 anos atrás, se eu falasse para meus alunos sobre componentes de entrada de dados, eles iam apenas citar teclado, mouse, touchpad, talvez um microfone, talvez não, sim, um microfone. Mas hoje nós temos vários outros elementos, além do teclado, do mouse, do touchpad. Nós temos telas que são touchscreen. Ou seja, a partir do momento em que você toca na tela, você está passando informação, você está fazendo com que aquele sistema receba dados. Então, touchscreen é um elemento de entrada de dados. Nós temos a câmera, o webcam, nós temos aí um scanner, nós temos... nós utilizamos esses dispositivos no nosso dia a dia, sem a gente perceber. Agora eu estou utilizando uma câmera, eu estou utilizando um microfone. Você, quando vai fazer uma feira no supermercado, você passa o produto num scanner, né, que lê o código de barras. Então ali é um dispositivo de entrada. Quando você pega um ônibus, pega o seu cartão de usuário do ônibus e passa lá no leitor, ali é um scanner também, que lê o seu cartão, dispositivo de entrada. Tem um dispositivo computacional, ou melhor, tem um sistema computacional ali implementado, que utiliza aquele dado de entrada, processa o dado e gera uma saída lá na telinha dizendo, olha, você tem crédito, pode passar na roleta, você não tem, enfim. Nós temos aí vários exemplos de dispositivos de entrada de dados, mas eu queria focar aqui no teclado. Bruno, por que tu vai falar sobre o teclado se é um dos dispositivos mais antigos? Porque é o que a gente mais usa. E não somente por isso. Porque eu tenho percebido nas ocasiões em que eu ministro essa aula, que muitos alunos, muitos mesmo, a maioria, nessa aula, tem dificuldade em manipular o teclado, tá? Então, para que a gente entenda como se organizam as telas do teclado computacional, que é o mesmo do teclado do celular, né? O layout, o desenho desse teclado, você já se perguntou, por exemplo, por que o teclado ele é organizado da maneira como é? As letras, por exemplo, Q, W, E, R, T, Y,
O porquê? Tem um motivo por trás disso. Por que que essas letras, essas teclas não são organizadas em ordem alfabética, por exemplo? Né? Então, para que isso seja respondido, a gente tem que ir lá na época das máquinas de escrever, né? E naquela época se observou que para o inglês, este teclado, ele permitia que o datilógrafo, né, ele pudesse datilografar mais rápido, né? Porque em palavras em inglês, essas letras, como estão organizadas, elas estão mais próximas. Por exemplo, pares que são mais utilizados estão mais próximos, né? Os que são menos utilizados, como os do meio, talvez sejam os do meio, enfim, eles estão mais distantes. Então, a mão do datilógrafo ela pode ser posicionada de forma que acabe digitando mais rápido. Então, esse padrão, esse layout é chamado de QWERTY, QWERTY, né? Por quê? Por causa das 6 primeiras teclas da esquerda para a direita, do lado superior, né, do nosso teclado. Veja aí, as 6 primeiras teclas são exatamente essas, tá? Então, essas teclas, elas estão aí dispostas desta maneira nos teclados até os dias de hoje, né? Então, nós podemos observar que, embora esse padrão das letras seja organizado dessa maneira, os símbolos, os caracteres especiais, os acentos, eles dependem a sua posição depende de onde esse teclado ele é utilizado. Aqui no Brasil a gente usa, por exemplo, cedilha. Então o nosso teclado tem cedilha. O teclado lá o padrão canadense, por exemplo, não utiliza alguns acentos, porque no Canadá se fala francês e inglês, né? Então, alguns acentos que não são utilizados no inglês ou no francês não precisam estar no teclado do padrão canadense, né? Diferente do padrão americano, que só se fala inglês. E isso muda de país para país. Tá? Então, eu queria agora focar nessa organização geral do teclado, tá? Para que vocês entendam. E lá na nossa aula de editor de texto, a gente vai precisar muito desses conceitos que eu vou falar aqui agora. Primeiro, no meio aí do teclado, como vocês estão vendo em tela, nós temos as letras. Esse é o padrão QWERTY. As letras estão organizadas de acordo com esse padrão. Professor, algo interessante. Existe outro padrão? Sim, existe. Se você colocar aí na internet, faça uma busca, existe um padrão chamado Dvorak, D-V-O-R-A-K. Esse outro padrão é uma evolução do QWERTY, mas ele nunca pegou. Hoje o padrão popular é esse que a gente conhece. Então, por curiosidade, você pode aí pesquisar esse outro padrão. Então, o que a gente pode dizer é que no padrão QWERTY, as letras são posicionadas dessa maneira. Nós temos aí em cima os números, certo? Os números, mas eles no teclado completo, com a parte numérica do lado direito, nós temos também os números que nós podemos utilizar tanto aqui do lado direito como aqui em cima, tá? Nós temos também acentos e símbolos, e isso, claro, depende muito de padrão internacional que você está utilizando. Se é no Brasil, você tem o padrão ABNT1 e ABNT2, além de outros. Se for no Canadá, tem outro padrão. Enfim, isso vai depender muito de onde você está utilizando. Estou aqui falando sobre o padrão mais comum utilizado aqui no Brasil, onde nós temos os símbolos aqui em cima dos números, esses símbolos aqui, ó, na lateral das letras, além de alguns símbolos, faltou eu destacar o mais aqui. O que eu posso dizer antes olha só, como é que eu utilizo esses símbolos em cima dos números, né? Eu posso utilizar esses símbolos utilizando a tecla Shift junto com esses. Se eu quero, por exemplo, utilizar o arroba, que está em cima do 2. Shift 2. Vai sair o arroba. Se eu apertar só o 2, vai sair o 2. Tá? Vamos voltar aqui no slide anterior. Esse aqui. Se eu quiser utilizar letra maiúscula e minúscula, professor, eu vou falar sobre isso daqui a uns 4 ou 5 slides. Se eu quiser utilizar maiúscula ou minúscula, eu posso utilizar ou Caps Lock ou Shift, tá? O Shift, se eu apertar o Shift junto com a letra, eu alterno entre maiúsculo ou minúsculo.
o Caps Lock, ele ativa o maiúsculo e minúsculo. Então, se eu apertar o Caps Lock, soltar, ele ou ativou ou desativou. Vai depender dessa luzinha aqui acesa, tá? Se tiver ativada, a tecla que você digitar de letra vai sair maiúsculo. Se tiver desativada, vai sair minúsculo, tá bom? Vou falar sobre isso com detalhes daqui a pouco. Então, aqui está o Shift, ou melhor dizendo, os acentos, né? Acentos e símbolos aqui. Aqui nós temos a tecla principal, a tecla mais utilizada talvez do teclado, que é o Enter, né? Veja, o teclado ele é organizado com palavras em inglês. Enter em inglês é entrar, tá? Então, ele é utilizado quando você está fazendo login em uma página. Bota lá na página do Swap. Bota seu login, sua matrícula, sua senha e você pode clicar com o mouse em fazer login ou simplesmente apertar Enter. Mas ele também é muito utilizado quando você está digitando um texto e você quer ir para a próxima linha, tá? Então, o Enter está posicionado tanto aqui no padrão QWERTY, como também aqui no lado direito na parte numérica, tá? A tecla Ctrl, tá? Então, olha, Ctrl está posicionada tanto aqui do lado esquerdo como do lado direito. É uma tecla de apoio, assim como o Alt. A gente vai ver, você aperta o Ctrl junto com outra tecla para executar algum comando, seja no Windows, seja no Word, seja em qualquer outro programa que você está utilizando, tá? Então, o Ctrl é utilizado com esse sentido, assim como o Alt, como eu disse. E agora o Shift. O Shift, como eu já expliquei, é uma tecla. Shift é uma tecla que é utilizada para a gente fazer uso de algum símbolo secundário nas teclas. Então, por exemplo, se eu quero utilizar a barra da esquerda para a direita, essa barra aqui, eu aperto aperto essa tecla normal. Se eu quero utilizar a interrogação, que é o que está aqui em cima, eu tenho que apertar Shift, interrogação. Eu tenho que apertar os dois, tá? Se eu quero utilizar o M minúsculo, basta eu apertar a tecla M se o Caps Lock estiver desativado. Se eu quero utilizar o M maiúsculo, aí eu faço o quê? Shift M. Se eu quero abrir parênteses, eu aperto Shift 9. Se eu quero fechar, Shift 0, tá? Alt é outra tecla de comando, assim como Ctrl. E eu utilizo o Alt junto com outras teclas para executar alguns comandos. Por exemplo, eu alterno janelas utilizando Alt Tab, que a gente vai ver também essa tecla daqui a pouco. Alt F4 fecha uma janela, tá? Caps Lock, como eu já disse, é uma tecla que ativa letras maiúsculas e desativa para minúsculos. Então, se tiver ativado essa luzinha aqui do teclado, normalmente existe essa teclinha, essa luzinha, e ela vai estar ligada. O Numlock é uma tecla que ativa ou desativa esse teclado aqui numérico. Veja, eu tenho aqui 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, certo? Esse teclado aqui numérico, ele pode também ser utilizado para utilizar essas setas aqui, ó. Então, se ele estiver ativado, o Numlock estiver ativado, a luzinha estiver acesa, quando você digitar o 7, vai aparecer 7. Mas se o Numlock estiver desativado, ele vai executar o comando Home, que a gente vai ver daqui a pouco o que é, tá? Então, nós temos aqui as setas de direcionamento, de movimentação. Essas setas permitem a gente movimentar o cursor, tá? O que é o cursor? É aquele símbolo que fica piscando quando você está digitando um texto, tá? Então, este símbolo, ele fica piscando e você pode movimentar utilizando essas teclas. Você também pode utilizar essas teclas do lado direito aqui, somente se o Numlock estiver desativado. A tecla Tab é a tecla de tabulação. O que essa tecla faz? Você está utilizando o seu programa editor de texto. Quando você aperta o Tab, a margem vai para a direita, mas não só para isso, tá? Assim como as teclas direcionais permitem que você
direcione também o foco da sua movimentação do programa. Por exemplo, você está utilizando o site do IF, você está sem mouse, você pode utilizar essas teclas aqui para se movimentar dentro do site. E você pode utilizar o Tab para fazer o mesmo, tá? O ESC é uma tecla de saída, escape, tá? Então, quando você quer sair de uma janela, de um diálogo, uma janelinha que aparece no seu programa, você aperta ESC, tá? Alguns programas utilizam ESC também para que você saia do programa. Enfim, é uma tecla que normalmente é utilizada para saída. Nós temos aí os comandos de F1 a F12, que isso depende muito de programa, para que é utilizado. Por exemplo, você pode apertar Ctrl F4 para fechar uma aba do Google Chrome. Você pode utilizar Alt F4 para fechar uma janela no Windows ou no Linux, tá? Você pode utilizar F1 para chamar a ajuda de um programa. Normalmente F1 é utilizado para isso. Você pode utilizar, por exemplo, F11 para colocar a tela cheia na maioria dos programas. A tecla Insert é uma tecla muito interessante. É uma tecla que quando você está digitando um texto, quando você aperta Insert, tudo que você digitar vai apagar o que está à direita do cursor, tá? A tecla Delete, ela apaga tudo que está à direita do cursor. E essa teclinha aqui é a tecla Backspace, que, como a setinha mostra, apaga tudo que está à esquerda do cursor. Nós temos também as teclas Home, End, Page Up e Page Down. O que é que essas teclas fazem? Home, se você apertar Home, que ela também está localizada aqui, ó, Home, você vai para o início da página. Se você está na web, navegando no site do IF, se você apertar Home, ele vai lá para o início. Se você apertar End, que também está aqui, ó, ele vai para o final. Page Up, ele passa a rolagem para cima, para o próximo nível. Page Down, para o próximo nível para baixo, tá? Então, gente, olha só. Dito isto, a gente vai agora continuar com a parte de processamento de dados. A gente já falou sobre entrada de dados e eu foquei no teclado que vocês aí utilizam, seja no computador, seja no celular. Então, na parte de processamento de dados. Bem, o processamento ele é executado tanto por hardware como por software, como eu já disse. Focando nos hardwares, os principais hardwares podem ser divididos em dois na área de processamento. Memórias, que podem ser memória RAM, memória ROM, memória de disco rígido, como HD ou SSD. E o processador, que é a própria CPU. Então, memória RAM é a memória principal do teu dispositivo computacional. O teu celular tem memória RAM. Teu computador tem memória RAM. Essa memória ela é volátil, tá? Ela tem a função de armazenar temporariamente as informações que são utilizadas pelo processador. E ela só armazena essas informações enquanto que o computador ou o sistema computacional está ligado. Na prática, memória RAM, você pode pensar o seguinte, é aquela memória que está guardando aquele programa enquanto está executado. Se eu desligar o meu computador e ligar, aquele programa ele não vai estar aberto, porque aquela memória está sendo usada em momento temporário, tá? Então a memória RAM é utilizada para isso. A memória ROM, pouca gente conhece essa, é uma memória que ela serve como motor de arranque do seu dispositivo. Então é aquela memória que ela foi instalada, gravada pelo próprio fabricante para inicializar o seu celular, o seu computador, tá? Nós temos também as memórias persistentes, que são aquelas que, mesmo sem energia, ela guarda a informação quando você desliga o dispositivo. E isso pode ser gravado em vários tipos de memórias persistentes. As mais comuns são HD, que vem aí de anos sendo utilizados, mesmo os computadores novos utilizam até hoje HDs, como SSDs, que estão tomando o lugar dos HDs por várias razões.
tá? Como a gente vai ver aqui. Então HD significa unidade de disco rígido e SSD, unidade de estado sólido. Então basicamente os HDs são dispositivos mecânicos. São dispositivos que utilizam partes mecânicas, como inclusive uma agulha, um disco, tá? Então, um HD, meu computador, por exemplo, meu notebook tem um HD. Se eu fechar ele ligado e sair, fizer uma viagem para um estado muito ruim e a trepidação e ele passar por parte de trepidação, pode ser que eu danifique o meu computador e ele não ligue mais, porque como ele é uma agulha, aquela agulha é sensível, ela pode trepidar e acabar danificando o meu HD e eu perder os meus dados. Então, como ele é mecânico, ele é frágil, tá? Já os SSDs, eles são dispositivos que têm uma tecnologia de armazenamento basicamente eletrônica. Então, você não possui dispositivos mecânicos que gravem aqueles dados. Eu vou botar aqui para HDs para que vocês entendam uma coisa. Olha só como é interessante. Esses dispositivos eles são mais devagar do que os SSDs, por várias razões. Uma delas, por exemplo, à medida que você vai gravando os dados aqui, ó, como é uma agulha, então tem dados que eles ficam na periferia, tem dados que eles ficam aqui, perto do centro, tá? Então, os dados que são armazenados na periferia, eles têm uma velocidade de acesso diferente daqueles que são armazenados aqui, mais próximo do centro, tá? Existe outra questão também. Esses dados eles ficam fragmentados. Tem partes de uma música, por exemplo, que pode estar aqui, tem parte da música que pode estar aqui. Então, existe um trabalho mais excessivo do software, inclusive das memórias, para que essas informações sejam passadas para a gente, usuário, de forma mais coerente. Isso implica em quê? Em velocidade. Então, os SSDs, além de serem mais seguros, eles são também mais rápidos, porque eles não dependem de equipamentos mecânicos. Nós temos também outros tipos de memórias de armazenamento persistente, como os próprios discos óticos, que não são mais utilizados hoje. Poucos computadores hoje têm, só os mais antigos. O meu mesmo, ele não tem mais nem entrada de DVD, de Blu-ray, o que é que seja. Nós temos os pendrives, que a gente utiliza bastante, né? E nós temos também os cartões de memória, que utilizam também tecnologia SSD, assim como o pendrive utiliza também a memória flash, tá? Então, o processador, ele é responsável por executar os programas. Nós estávamos falando aí sobre memórias e agora estamos falando sobre processador. A memória, seja ela a RAM, a ROM ou a memória persistente, ela armazena os dados. O processador, ele executa programas e ele depende muito das memórias. Por exemplo, se eu estou processando um vídeo, eu preciso pegar informações tanto na memória RAM como no disco rígido ou no SSD, tá? Agora um detalhe importante, muita gente chama o gabinete de um computador, tá, de CPU. Isso não é CPU, pessoal, é um equívoco, é um vício de linguagem aí na área da informática. Isso aqui não é uma CPU, isso aqui é um gabinete. CPU é o próprio processador. E para finalizar, a gente vai entrar agora na parte de dispositivos de saída. Os dispositivos de saída mais comum, para a gente finalizar, são o monitor do computador, a tela do celular, uma impressora e também caixas de som, tá? Professor, nós podemos ter outros dispositivos? Sim, nós podemos ter, por exemplo, um sistema computacional que controla um jogo de luz. As informações são passadas por aquele jogo de luz. Se eu defino um sistema que no meu algoritmo eu tenho que piscar luzes diferentes a depender do ritmo de uma música, aquilo ali também, aquele jogo de luz também é um dispositivo de saída, tá? Então, gente, nessa aula a gente basicamente aprendeu sobre os hardwares, né, que compõem o sistema computacional, desde a sua entrada, processamento das informações e a saída, tá? Participem do nosso fórum, coloquem as suas dúvidas lá na nossa sala de aula
e assistam as aulas anteriores, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima, hein? Tchau, tchau.